Olá, eu quero perguntar a você, como é que algumas pessoas conseguem alcançar o que querem, avançam na vida e outras não? Eu tenho certeza que você não acredita, como eu, que a pobreza e a infelicidade sejam algo determinístico. Claro que não. Mas como fazer então? Veja essa frase de Albert Einstein. Os problemas mais importantes com os quais nos deparamos hoje não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando os criamos. Ou seja, teremos que ir para outro território mental, mudar o nosso mindset, como dizem os americanos. Veja, você pode estar em uma situação das mais difíceis hoje, mas você continua, com certeza, sendo o único dono de um lugar onde ninguém pode ocupar, que é a sua mente. Mudar, portanto, o seu mindset e adotar hábitos construtivos fará de você, com certeza, uma pessoa eficaz e preparada, então, para conquistar o que você quer. O vídeo que trago hoje trata exatamente desse tema, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, de Stephen Covey. Ele é considerado um dos livros mais influentes de todos os tempos pela revista Forbes. Eu sou João Francisco, do canal e do blog Impact Player. Me acompanhe. Então vamos lá. Os 3 primeiros hábitos são ótimos, porque depende exclusivamente de você. Os 7 hábitos, como 7 degraus de uma escada progressiva que você irá seguir. O primeiro degrau é o da proatividade. Nossa natureza nos fez ativos, não passivos. Se não fôssemos seres caçadores, portanto, proativos no passado, não estaríamos aqui hoje. Veja essa história de Viktor Frankl. Ele foi um psiquiatra que viveu as circunstâncias mais terríveis em um campo de concentração. Em meio ao caos e ao desespero de ter perdido tudo, até mesmo seus parentes mais queridos, havia uma pergunta que não lhe saía da mente. Se não possuía mais nada, qual era a força que então o impedia de cometer suicídio? A resposta que encontrou era de que ainda havia uma esperança. Havia um sonho de um dia sair dali e voltar a lecionar e escrever a grande obra de sua vida. O segundo degrau é ter um objetivo em mente. Veja, está todo mundo ocupado, agenda cheia, WhatsApp, Facebook, excesso de informação. E o recurso mais escasso acaba sendo aquilo que você mais precisa, que é o tempo para se dedicar ao seu grande projeto. Mesmo assim, pessoas estão enriquecendo e outras empobrecendo. O que as diferencia? Bem, reflita um pouco sobre essa conhecida frase do pensador chinês. Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde você quer. Dê uma missão e uma meta a si mesmo. Esse objetivo deve estar em sua mente e você deve construí-lo todos os dias. Identifique a meta que tem a ver com você e não interessará mais nada. Como apresentei a você no vídeo A Única Coisa, você deverá trabalhar para que tudo vire na direção do seu objetivo como uma série de dominós em cadeia. O resto é consequência e o mundo dará a você retorno e se encarregará de ir ajudando você. Veja, agora você já subiu 2 degraus, sabe onde quer ir e sabe que precisa agir. Põe o seu objetivo no papel e vá em frente. Nos vemos lá no 3º degrau. Vamos ao 3º degrau, que é faça o mais importante. Atente para o seguinte, vamos precisar gerenciar nosso tempo e priorizar o que é importante em detrimento das urgências. Agora olhe para esses 4 quadrantes. Veja, na vertical estão as tarefas importantes e na horizontal as urgentes. O que temos de fazer é distribuir todas as nossas atividades ao longo dos quadrantes da matriz, de acordo com os critérios de urgência e de importância. No quadrante 1, irão todas as tarefas que são importantes e urgentes. Entram aqui atividades como projetos atrasados, reuniões de última hora, crises ou mesmo emergências de saúde. Atenção! Muita atividade aqui nessa área nos fará estressados e ansiosos. Excesso aqui nos escraviza
Vamos ao quadrante 2. É onde estão as tarefas importantes, mas com tempo suficiente para serem executadas. Por não serem urgentes, é comum que acabem recebendo pouca atenção da maioria das pessoas. Mas é o mais valoroso quadrante da matriz. Tudo que você precisa para realizar o que você quer. No quadrante 3 estão as tarefas urgentes, mas sem importância. Aqui estão as interrupções que nos fazem perder tempo. Excessos de atividades aqui não nos fazem crescer e é preciso começar a dizer não para os outros. Por fim, no quadrante 4, estão as atividades que não possuem urgência e nem importância. Se você tem excesso aqui, é hora de dizer não para você mesmo. Bem, você precisa avaliar muito bem em que quadrante está a sua dedicação maior de tempo. Só para lhe ajudar, as pessoas eficazes, elas gastam maior parte de seu tempo no segundo quadrante. Vamos agora ao quarto degrau. Ele é denominado ganha-ganha. Veja, aqui já vamos considerar o interpessoal. Isso significa que as necessidades de cada uma das partes devem ser satisfeitas por um esforço conjunto, construtivo. Entretanto, cuidado, a nossa mente nos leva a uma armadilha primitiva de que se alguém ganhou, alguém deverá perder. Aqui Covey vê diferente. Ele defende a mentalidade da abundância e que é possível mesmo jogar um jogo onde ambas as partes ganhem. Eu já abordei esse tema de outra maneira lá no vídeo Linchpin, de Seth Godin. Veja esse exemplo hipotético, que é uma história clássica dos livros de negociação. São dois garotos que brigam por uma laranja. O pai, irritado com os dois, toma a laranja, imediatamente corta-a ao meio, dando metade para cada um, entendendo assim que resolveria o problema. Acaba que isso não levou à satisfação de nenhum dos dois lados. Perguntado então o porquê, a resposta foi que um garoto queria laranja para o consumo de suco e o outro precisava da casca para produzir geleia. Isso me fez lembrar de um professor meu. No passado ele me deixou esse ensinamento. João Francisco, em negociações, tudo funciona como o iceberg. Você só vê a parte de cima. Logo, vista um escafandro e aprofunde-se nas águas. Seja investigativo. Voltando ao exemplo da laranja, o pai só enxergou a ponta do iceberg. Ele tentou se livrar do conflito, mas não se aprofundou nos fatos para a definitiva satisfação de ambos. Portanto, aprofunde-se para buscar o melhor para cada uma das partes. Isso não é somente no sentido de manter a ética nos negócios. É uma questão de benefícios de longo prazo para você ou sua empresa e na construção de bons relacionamentos, parcerias e etc. Assim, com certeza, você conquistará respeito e credibilidade. Aproveite para explorar bem esse hábito do tipo ganha-ganha. Vamos agora ao degrau de número 5, de nome primeiro compreender, depois ser compreendido. Voltemos ao exemplo do pai, que não mergulhou o suficiente para conhecer o que havia por trás dos interesses de cada um. Isso levou ao equívoco de achar que já teria compreendido o problema e que ao dividir a laranja estaria satisfazendo plenamente os dois, o que não aconteceu. Assim, esse hábito nos encoraja a primeiro compreender, criando empatia, o que leva o outro também a se desarmar e se abrir em reciprocidade a você. Este é um hábito poderosíssimo, se bem treinado. Vamos agora ao degrau de número 6, que é o da sinergia. Mas o que é sinergia? É valorizar as diferenças entre você e o outro. Quando isso acontece, elas aumentam o seu conhecimento, a sua compreensão da realidade, porque será sempre útil expandir a sua visão. Mas temos medo. Muitas pessoas jamais experimentam na vida o poder da sinergia, mesmo em seu grau mais moderado. Isso seja nas empresas, na vida familiar ou em outras interações. Isso porque elas foram educadas desde a infância numa comunicação defensiva e autoprotetora, para crerem que os outros apresentam sempre perigo. Olhe para esta figura. É uma metáfora simples, muito conhecida.
Você pode estar vendo a moça e eu enxergando a velha senhora. Estamos os dois olhando para o mesmo desenho e veja, nós dois estamos certos. Vemos as mesmas linhas pretas, os mesmos espaços em branco, mas damos a eles interpretações diferentes. Nosso cérebro foi condicionado a ver do nosso modo, não dos outros. Mas em qualquer relacionamento, eu preciso expandir a consciência e admitir que há também uma forma diferente de ver. Algo mais amplo. Seja num projeto, numa inovação, numa negociação, isso só acrescentará a você. Até porque, se duas pessoas têm a mesma opinião, uma delas é desnecessária. Não traz vantagem alguma para você. O degrau de número 7 finaliza olhando novamente para você. Trata-se de preservar e melhorar o seu bem mais precioso, que é você mesmo. Procura cuidar das 4 dimensões importantes de sua própria natureza, que são os aspectos físicos, espirituais, mentais e socioemocionais. Pela complexidade do tema e por considerar a sua individualidade, cabe-me aqui apenas ressaltar a sua importância, para que você faça todo o esforço que puder para estar bem consigo mesmo, porque isso será sempre a base de tudo. Bem, agora que você conhece os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, lembre-se, esse processo nunca acabará mais. Você deve continuar sempre cultivando esses hábitos. Isso pelo resto da sua vida e tudo irá mudar positivamente para você. Segundo o autor, esta é a forma mais natural, mais segura, sem atalhos, para você alcançar sucesso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu contato para que eu encaminhe conteúdos de alto valor para você. Como já mencionei, esse projeto só tem sentido se eu conseguir ajudar você. Vá em frente.